variável principal, com certeza vai ser o volume de treino, que é a opinião dos principais especialistas da hipertrofia muscular. Inclusive, a gente fala sobre isso embasado em inúmeros estudos, que mostram essa relação dose-dependente entre volume de treino e também hipertrofia muscular. Ah, Renato, eu não faço ideia do que você está falando de volume de treino. Vale a pena você conferir tanto a aula 1 quanto a aula 3, que a gente detalha bastante o que é volume de treino, como que você manipula isso, enfim. Outra coisa que a gente viu nessa aula é que não precisa necessariamente atingir a falha muscular para você ter resultados otimizados de hipertrofia. Se você atingir bem próximo da falha muscular, já é um resultado otimizado, tá? E muitas das vezes, para os alunos avançados, se você estimular ele a atingir a falha sempre, você pode, às vezes, não otimizar o treinamento dele, tá? E a gente explica ali, baseado em ciência, tudo sobre essa questão de atingir até a falha. Outra coisa, a gente falou muito sobre a metodologia do treino full body, de você treinar o mesmo músculo todos os dias, você fazer ali um treino onde você treina todas as musculaturas do corpo todos os dias da semana, tá? Principalmente para quebrar aquele mito de que você qualquer tipo de treino você vai precisar de 72 horas para se recuperar, ou 48 horas, porque sempre vai depender do estímulo que é dado. Se o estímulo é pequeno, você consegue se recuperar em 24 horas, tá? E basicamente a gente comprovou isso com alguns estudos. E também falamos da liberação hormonal, que é vista aí como muitos o principal preditor da hipertrofia muscular. Só que a gente mostra ali com vários estudos científicos que não é bem assim. Você não pode se basear só em variáveis hormonais para dizer o que é hipertrofia muscular, se uma metodologia vai hipertrofiar ou não. Tá? Então, a gente tem como criar hipóteses com esses estudos, mas esse estudo em específico mostrou que mesmo as hipóteses de, por exemplo, liberei mais testosterona com essa metodologia, liberei mais IGF-1 com essa metodologia, né? Isso aí não faz tanto sentido, tá? Porque teoricamente você não vai ter diferenças hipertróficas manipulando seus hormônios de maneira endógena, tá? Porque quando você faz de maneira exógena, ou seja, utilizando anabolizantes, você realmente, aí sim você vai ter uma grande diferença, mas isso não é recomendado para nenhum aluno nosso, tá? Então, basicamente, quando você faz a manipulação dos seus próprios hormônios, do que você é capaz de produzir, você não vai ter uma diferença de resultados, tá? Na nossa aula 2, a gente falou sobre hipertrofia muscular fora da academia, ou seja, em treinos em casa, treinos funcionais, treinos no boxe de crossfit. E a grande chave da hipertrofia fora do ambiente da academia é em relação à intensidade. E o Vitor, que ministrou essa aula, ele mostrou muito bem que dá para você ter hipertrofia muscular mesmo em intensidades baixas. Ou seja, se você está até aqui não entende quando eu falo de intensidade, eu estou falando de carga, é porque você não viu as nossas outras aulas, tá? Lá a gente explica que quando eu falo aqui intensidade, estou falando de carga de treinamento. Vamos supor, aumentei a intensidade, estou colocando mais carga no exercício, tá bom? Então, basicamente, quando a gente aumenta a intensidade, a gente tem resultados melhores, mas esses resultados são bem semelhantes a partir de 40% de um RM. Tá? Então, o que os estudos mostram? Que se você treinar em casa, você consegue sim hipertrofiar. Talvez, dependendo do aluno, vai precisar de uma carga externa, né, como nas academias, para você conseguir hipertrofiar ao máximo. Mas é possível hipertrofiar sim. E fora que tem alguns casos de alunos sedentários que você consegue hipertrofiar mesmo sem uso de carga nenhum. Tá? Mesmo fazendo exercício sem carga, você consegue hipertrofiar. E outra coisa também, a gente tem que parar para pensar, são nas respostas individuais de determinadas metodologias, né? Vale a pena você testar para cada aluno, para você ter uma real noção de quanto que aquele aluno vai ter de resultado naquela metodologia. Sendo que você pode tanto usar exercícios para mesmo grupamento muscular, como flexão de braço e supino reto, e ter resultados iguais, como nesse estudo aí que o Vitor mostrou para vocês também. Só que se a gente tivesse que bater o martelo e dar um veredito sobre qual que é a melhor metodologia para ganhar o máximo de massa muscular possível, e aí muita gente vem defendendo o crossfit, porque, pô, eu malhei a vida inteira, não consegui resultado, mas aí eu fiz crossfit e eu tive resultado. Mas a grande diferença do crossfit é que nele você tem ali vamos dizer, uma aderência maior ao treinamento. Mas se você tivesse que ser um fisiculturista, por exemplo, que é o cara que ele precisa ganhar o máximo de massa muscular, ele não faria crossfit. Só porque no crossfit não é que é uma metodologia ruim para hipertrofia, pelo contrário, ela é excelente para hipertrofia. Só que ela é excelente, ela é focada em inúmeros objetivos, para você ficar mais forte, para você ficar mais rápido, para você ter melhor condicionamento físico. Então, se o intuito é otimizar a hipertrofia, o crossfit acaba não sendo a melhor opção por conta disso, tá? Ah, não, Renato, mas eu amo crossfit e é a melhor coisa. Então, provavelmente,
vai ser a metodologia mais que vai gerar mais resultado para você, tá? E na aula 3 aí o Vitor veio, cara, dando uma aula sensacional e completa sobre as variáveis do treino de hipertrofia. Então a gente falou sobre aderência, mostrou para vocês lá o modelo PRF, né, para você gerar mais aderência ao treinamento. Falou sobre intensidade de treino, falou sobre levar o treino até a falha ou não, mostrando ali vários estudos. Falou da relação dose dependente do volume de treino, da periodização do volume de treino, como que você faz a sobrecarga progressiva, como que você seleciona os melhores exercícios, qual o melhor intervalo de recuperação, qual que é a cadência ideal, ou seja, quantos segundos na concêntrica, quantos segundos na excêntrica para hipertrofiar ao máximo. Tudo isso ele falou na aula 3, tá? Eu passei rápido aqui, porque simplesmente se a gente ficasse falando de cada variável dessa, eu gastaria muito mais tempo, sendo que vocês têm uma aula completinha lá, disponível para vocês poderem ver, tá? Então não deixe de assistir a aula se você ficou interessado. E também na nossa quarta aula, a gente falou sobre métodos de treinamento. A gente separou aqui os 5 métodos mais funcionais para vocês poderem aplicar de imediato, que é o método drop set, método rest pause, método super série, método agonista e antagonista e o método alternado por segmento. Então, se você tem interesse nesses métodos, aprender como utilizar, vai ver, você já sabe como utilizar, você já assistiu a aula, ou você ainda não assistiu e está interessado, vai na aula, porque lá tem toda a explicação detalhada. Eu não quis nessas duas aulas ficar aqui exemplificando, porque seria mais ou menos repetir o que o Vitor já falou. A gente gastaria muito tempo aqui para explicar cada método com detalhes, sendo que você pode muito bem ir lá na aula agora, se você quiser, e assistir tudo, tá? Mas lembrando que isso que a gente viu nas aulas do congresso. Vamos falar agora então o conteúdo que você veio para aqui assistir, que é o nosso conteúdo Game Changer aqui. É um conteúdo que você nunca viu sobre prescrição de treinos de hipertrofia, tá? Começando sobre os estilos e modelos de periodização. Para falar de periodização, a gente tem que definir periodização. E periodização é a variação estratégica das variáveis do treinamento. Então, qualquer variável do treinamento, como volume, intensidade, frequência, progressão, tempo de recuperação, cadência, tudo isso são variáveis. Tá? E você manipulando essas variáveis, você consegue fazer uma periodização. E a periodização ela é muito funcional para gerar essa variação de treinamento, para gerar um controle do seu treinamento, para você ter ali algo que você consiga controlar, né, do seu aluno. Porque se você simplesmente chega lá e não tem uma periodização do seu aluno, você está prescrevendo treinos aleatórios, tá? Se você não tem ali uma variação estratégica do treinamento, ou seja, você não está fazendo um planejamento, você não tem controle nenhum do que você está fazendo. E também é uma forma de você ter uma estratégia, como eu acabei de citar. Você tem um caminho a seguir, um objetivo específico a seguir. E também gera mais motivação para o aluno. Então, se eu tivesse que dar 4 argumentos para você utilizar a periodização, eu daria esses 4 argumentos aqui. Tá? Você variar o treinamento do seu aluno, você ter mais controle do que você está fazendo, você ter uma estratégia e um objetivo no seu treinamento e também gerar mais motivação no aluno. Só que sempre vem a grande pergunta na musculação. Será que periodização do treino otimiza a hipertrofia? Será que eu preciso periodizar o meu treinamento para gerar mais hipertrofia? E para responder essa pergunta, eu vou trazer alguns estudos aqui para te mostrar. Nesse estudo aqui, por exemplo, mostrou que quem teve um treino periodizado para hipertrofia, ele teve mais resultado do que o outro grupo. Tá? Então, nesse grupo aqui, tudo bem, ele comparou alunos que foram supervisionados, com um treino programado e periodizado por um personal trainer, comparando com alunos que não tiveram um treino programado e periodizado por um personal trainer, estavam sem acompanhamento. Tá? Nesse estudo em específico, né, os alunos, numa média, né, os alunos que treinaram sozinho não tiveram resultado nenhum. Os outros alunos tiveram uma média de ganho de 2 kg de massa muscular. Tá? Então essa foi a diferença de ter um treino ali programado e periodizado pelo personal. Nesse outro estudo aqui, que foi uma meta-análise avaliando força muscular, deixo isso aqui claro, tá? Primeiro a gente falando sobre força muscular, ficou mais ou menos estabelecido que para a força é primordial que haja uma periodização do treinamento. Ou seja, não adianta chegar lá todo dia e jogar peso na barra e fazer de qualquer maneira, que isso não vai otimizar o ganho de força, tá? Nessa meta-análise aqui, a gente tem isso descrito. E quando a gente fala em estudos e meta-análises, aqui mostra uma meta-análise de 2012 do Simão, falando que a periodização linear ela foi inferior em termos de hipertrofia para a periodização não linear. Então isso já dá um opa, peraí, então a periodização não linear parece que ela é melhor. Só que aí, em 2017, o Girgek ele fez um estudo falando sobre hipertrofia muscular também na periodização e mostrou que a periodização ondulatória deu o mesmo resultado da periodização linear. Então, resumindo
todo esse conhecimento que a gente tem aqui de periodização e hipertrofia muscular até agora, parece que tem um benefício de você periodizar o seu treinamento, tá? A gente não pode bater o martelo com firmeza assim e falar assim, ó, quem não estiver periodizando não vai ter o resultado otimizado, porque seria assim meio que infundado pela literatura científica. Porém, a gente tem altos indícios de que a hipertrofia ela é otimizada com a periodização. E, além disso, tem aqueles benefícios que eu te falei, né? Pô, se você está periodizando seu treinamento, você tem controle, você tem estratégia, e tudo isso, no final das contas, vai repercutir no resultado. Coisas que não tem como a gente avaliar no estudo. A motivação do teu aluno, a gente não avalia no estudo. A tua estratégia de intervenção, não dá para avaliar no estudo, tá? Ah, Renato, mas eu não faço ideia do que é esse negócio de periodização, não sei periodizar as minhas variáveis, o que eu posso fazer? Vou te explicar aqui na prática aqui agora. Então imagina que o seu aluno vai ter diversas sessões de treinamento, tá? E ali você tem no eixo vertical desse gráfico, você tem diversas intensidades de treinamento, sendo que você tem ali 14 repetições máximas no mais alto e você tem uma repetição máxima no mais baixo, tá? Então quanto mais alto o ponto estiver no gráfico, menor vai ser a intensidade, maior vai ser o número de repetições. Vocês conseguem entender que a intensidade, quanto maior ela for, menos repetições você consegue fazer em repetições máximas? Então, basicamente, é assim que esse gráfico vai funcionar. E a gente tem esse modelo teórico, né? Se você assistiu nossas aulas, você já sabe que essas zonas de hipertrofia, zonas de força, zonas de resistência, elas não são bem assim fidedignas do ponto que assim, para hipertrofiar eu tenho que trabalhar sempre na zona do meio, tá? Não é bem assim que funciona. A gente percebe que você consegue variar essa zona e ter o mesmo resultado de hipertrofia. A grande questão é que é uma forma mais didática de eu te ensinar, que existem 3 zonas de intensidade. Tem a de força muscular, força pura, tem a de hipertrofia muscular e a de resistência muscular. Mas já fica na sua cabeça que você não vai ter hipertrofia só na do meio não, tá? Você vai ter hipertrofia em todas as outras. Legal? Então vamos falar aqui uma sugestão da periodização ondulatória diária. Então, se a gente tem 8 sessões de treinamento, na periodização ondulatória diária, significa que em cada sessão a gente vai trabalhar numa intensidade diferente. Então, vamos supor, na nossa sessão 1, a gente vai trabalhar com cargas ali de 8 a 12 repetições máximas, tá? Uma carga considerada da zona hipertrófica. Depois, na sessão 2, ou seja, se o aluno treinou na terça, na quinta-feira você vai fazer a segunda sessão dele numa zona de força muscular. Então, você pode fazer os mesmos exercícios, só que você vai trabalhar numa zona de força muscular. Na sessão 3, você já vai para uma zona de resistência muscular, ou seja, você vai baixar a carga bruscamente para poder fazer ali uma zona de resistência, tá bom? Então, basicamente, você vai fazendo esse formato ondulatório com as sessões de treinamento, tá? Onde cada dia, cada sessão, você vai trabalhar numa intensidade diferente. Exatamente, diferente. Então, essa é uma forma de você fazer, tá? Uma periodização ondulatória diária. Dá trabalho para fazer? Dá, tá? Quais que as dificuldades que você vai ver quando você utilizar essa metodologia? É de você conseguir saber a carga direitinho, tudo isso. Mas é uma metodologia muito válida que eu sugiro muito vocês aplicarem aí e testarem com os alunos de vocês. Outra sugestão aqui, a periodização ondulatória diária flexível, ou seja, você conseguir fazer ali uma periodização, essa variação ondulatória. Só que ao invés de você deixar ela toda programada, você vai avaliar o seu aluno na sessão de treino e ver o que ele está para fazer, tá? Como que funciona isso, tá? Basicamente assim, se o aluno chegou hoje para academia, só que ele chegou num dia muito cansado. Pô, ele teve um dia exaustivo no trabalho, ele dormiu mal, ou então ele saiu no dia anterior, bebeu álcool, por exemplo, e chegou bem cansado para treinar. Nesse dia, não é interessante você ter um dia de força muscular. Então, se você tivesse um dia programado, não seria viável, tá? Então, o que você faz com ele? Nesse dia, você joga um treino de resistência muscular, que vai fazer muito mais sentido. Porque ele não vai precisar utilizar tanta carga, ele vai estar com a força muscular dele afetada, então faz mais sentido utilizar ali uma resistência muscular, tá? Um dia que ele está 100% apto, que ele dormiu, vamos supor, ele voltou das férias e está com a disposição a 1000, você faz um treino de força. Só dei um exemplo, né? Mas você vai fazendo essa periodização de acordo com o seu aluno, tá? E existem até testes que você pode fazer com o seu aluno, mas eu te recomendo, de um ponto de vista bem prático, você não precisa fazer esse teste, tá? Quando o seu aluno chega lá, você já consegue ter uma ideia de como que ele está no dia, tá? E às vezes você seleciona o estímulo que você vai dar com base. Então essa é a diária flexível, ou seja, você dá flexibilidade para você atuar. Vamos lá, a periodização ondulatória semanal significa que cada semana do treinamento você vai trabalhar
com uma intensidade diferente. Então, vamos supor, se você vai ter 2 sessões de treino na semana 1, 2 sessões de treino na semana 2, 2 na 3 e por aí vai, você vai trabalhar em zonas diferentes em cada sessão, tá? Você vai trabalhar lá na zona de hipertrofia na primeira semana, na zona de força muscular na segunda semana, de resistência na terceira semana. Então, pode ser uma maneira mais prática de fazer essa prescrição, tá bom? Você vai fazer essa zona de prescrição com base ali na semana que você fazer as suas sessões de treinamento. Na prática, fica mais ou menos assim, ó. No teu mesociclo 1 lá, você vai trabalhar com diferentes intensidades em cada sessão de treino. E isso vai se repetindo ao longo do tempo. E aqui, por exemplo, você tem uma ótima forma de você periodizar o treinamento para a hipertrofia. Porque na maior parte do tempo você vai estar trabalhando com cargas não tão altas e não tão baixas também. Tá? Então aqui eu estou te dando um exemplo aqui de que você pode encaixar no seu mesociclo. E se você quiser ver bem na prática mesmo, seria mais ou menos isso aqui. Ó. A ondulatória diária na prática vai ser assim. Na segunda-feira, quando você trabalhar com 15 repetições máximas de intensidade, você pode utilizar exercícios variados e é um dia muito bom para você aprimorar a técnica, tá? Porque quando você está com menos carga nos exercícios, você tem mais facilidade de otimizar a técnica, de otimizar a sua técnica no exercício. E também você vai utilizar baixa carga, mais repetições e um intervalo de descanso menor. Um intervalo de descanso ali em 45 segundos a 1 minuto, tá? Na quarta-feira, você vai fazer uma intensidade mais alta. Então, nesse dia, você vai fazer de 4 repetições máximas a 6 repetições máximas, você precisa utilizar exercícios compostos, tá? Porque não é muito viável você utilizar cargas muito altas para exercícios isolados ou monoarticulares, tá? Por quê? Você gera muita tensão numa articulação só. Essa tensão não é distribuída em várias articulações e isso pode aumentar os riscos de lesão. Então eu te recomendo nesse dia a utilizar só exercícios compostos, tá? Outra coisa, vai usar a carga mais alta, vai utilizar menos repetições e o intervalo de descanso vai ser maior, tá bom? Na sexta-feira, só para tu ter uma ideia, o intervalo de descanso ali pode chegar a 3 minutos, por exemplo, tá? Na sexta-feira, você vai utilizar uma intensidade de 8 a 12 repetições máximas, tá? Então ali você vai poder usar mais exercícios isolados, que vai ser um dia que você vai estar bem focado, principalmente nos pontos fracos do seu aluno, onde ele tem mais deficiência muscular, e você vai e foca nesses exercícios. Você vai usar uma carga média ali, tá? No meio termo, de 8 a 12 repetições máximas. Também um número de repetições médio e um intervalo de descanso médio. O que significa ali? 1 a 2 minutos, tá? Dando uma preferência para 2 minutos se o seu aluno tem bastante tempo para treinar. Falando de periodização de volume de treino, vocês já viram na aula do Vitor, e aqui eu vou repetir mais ou menos o que ele falou para vocês, tá? Porque você pode variar também o número de séries que você vai fazer com o seu aluno ao longo das semanas. E a gente tem esse estudo para mostrar para vocês o modelo que foi estudado, onde você pode fazer ali, por exemplo, na primeira semana você faz de 7 a 10 séries para cada agrupamento muscular. Na segunda semana você pode fazer de 10 a 15. Ali ele está fazendo está mostrando um exemplo onde você faz a cada 12 semanas uma troca, tá? Isso é interessante, por exemplo, um aluno começou hoje, aí você começa com ele de 7 a 10 séries, depois de 3 meses de treinamento, você vai para 10 a 15 séries, depois de mais 3 meses, você vai para 15 a 20, e você vai aumentando o gradativo. A hora que você sentiu que o teu aluno está chegando ali bem próximo do máximo que ele é capaz de fazer de volume de treino, de novo, eu estou passando um pouco mais rápido nessa parte, porque o Vitor falou muito disso, tá? O Vitor ele já falou isso na aula dele, então eu estou aqui só recapitulando com vocês, tá? E aí você pode fazer ali o que a gente chama de deload, que é uma descarga de treinamento, ou seja, você reduz o volume de treino para que você consiga se recuperar. E aí sim você vem com um volume mais aumentado, tá? Você se prepara para vir com volume aumentado e depois você retorna no ciclo lá do início, tá? Então, basicamente, você vai fazendo ali uma flutuação de volume de treino, manipulando sempre o número de séries. Ah, Renato, só existe esse modelo? Não, existem vários modelos. Esse é só um exemplo que a gente está dando aqui para vocês, vocês podem seguir. Tá? E é muito importante que vocês variem o número de séries do treinamento, porque para o teu aluno chegar no máximo de hipertrofia, ele precisa estar treinando no máximo de volume de treino. Só que ao mesmo tempo é uma linha tênue em você aumentar esse volume e lesionar ele. Então você precisa saber as técnicas que a gente utiliza aqui para poder estimar esse volume de treino máximo. Vamos supor, o teu aluno chegou e você vai começar a trabalhar com ele agora. Você vai aumentando gradativamente e a hora que você percebe que ele já não está com o mesmo rendimento,
ele não consegue progredir as cargas, ele está desanimado, está cansado, está desmotivado, ali está na hora de você reduzir um pouco o volume de treino. Sentiu uma dor, algum desconforto na articulação, reduz o volume de treino imediatamente, porque o que você quer é longevidade, você quer treinar que esse aluno treine direto, tá? Você não pode, você não quer que esse aluno deixe de treinar algum período, então por isso que você faz essas ondulações de volume de treino. Beleza, falamos de periodização, vamos ver isso na prática, que eu acho que vai ficar bem mais fácil agora para vocês visualizarem. Então eu trouxe aqui exemplos reais de alunos meus, tá? Eu trouxe até a foto deles aqui, porque eu queria que vocês vissem o corpo deles e a realidade deles para a gente poder prescrever os treinos, tá? Então basicamente, os exemplos que eu vou dar para vocês aqui são exemplos de alunos que eu tive e que eu prescrevi um treino, e vocês vão poder ver esses treinos na prática, tá bom? Só que antes da gente chegar ali para visualizar os meus treinos, tá? Eu quero dar alguns avisos prévios, tá? Sempre quando eu vou mostrar esses treinos para vocês que são alunos aqui da Sítios, que estão querendo aprender mais sobre hipertrofia, eu começo a pensar em duas coisas. Primeiro, que para vocês verem que aqui na Sítios a gente não tem essa de ficar só na teoria, que a gente mostra na prática mesmo, tá? A gente só fala para vocês o que a gente realmente faz. Aqui não tem essa de ficar falando de estudozinho científico e você vai ser diferenciado na carreira e não mostrar exemplos reais de alunos nossos, mostrar para vocês como se faz isso na prática. Porque é muito fácil, tu concorda comigo que é muito fácil um professor acadêmico ficar falando assim, não, você tem que chegar lá na academia e fazer um teste de 1RM. Só que aí tu vai chegar lá com o teu aluno de personal e tu vai gastar uma sessão para fazer um teste de 1RM. Tu acha que ele vai ficar satisfeito contigo? Aí depois de uma semana, ele já evoluiu aquelas cargas, tu tem que fazer um reteste de 1RM. Faz sentido isso para você, cara? Então assim, por isso que eu falo que aqui na Sítios, quando a gente faz alguma coisa, é focado simplesmente em ensinar vocês da melhor forma. E não tem forma melhor de aprender do que vendo o que a gente faz na prática. Porque ali eu não vou esconder nada para vocês. Nem o nome dos alunos eu escondi. Nesse caso aqui, só teve um aluno que não me autorizou mostrar o nome dele, porque é um caso à parte que eu vou explicar para vocês. Mas os outros alunos me autorizaram a utilizar até a foto deles, porque eu preciso que vocês vejam qual que é o tipo de físico deles, para a gente poder entender qual que foi a metodologia que eu utilizei no treinamento, tá? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é isso aqui, ó. A maioria das pessoas que veem esses exemplos que eu dou na prática, eles vêm querendo uma receitinha de bolo. Ah, vamos ver o que o Renato faz, que eu vou só copiar e colar, dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou prescrever treinos otimizados para todos os meus alunos. Só que isso não faz sentido nenhum, tá? Sabe qual que é a diferença? Você vai conseguir fazer um tipo de bolo. Quem tem a receita do bolo consegue fazer um tipo de bolo. Mas quem é um Masterchef, igual o Fogaça aí que eu dei no exemplo, faz qualquer bolo e vai ter, além de fazer qualquer bolo, né, ou seja, prescreve treino para qualquer aluno, esse cara é altamente reconhecido por isso, tá? Então, se você vai ser o cara da receitinha de bolo, que vai pegar os treinos aqui, vai copiar e colar, beleza, cara, não tem problema nenhum, tá? Mas lembre-se disso, se você quiser realmente ser reconhecido na tua profissão e ser aquele cara referência, tu precisa ser um Masterchef, tu precisa dominar, tá? Tu precisa fazer as prescrições que eu fiz aqui, não copiando e colando, mas passando da tua cabeça, o teu conhecimento, tá? E eu vou tentar fazer um exemplo disso aqui para vocês na prática, tá? Para vocês visualizarem. Quais que são os 3 exemplos de prescrição que eu fiz que eu vou mostrar para vocês hoje, tá? Um iniciante, um intermediário e um avançado. E tá aqui eles, tá? Só o iniciante não deixou mostrar a foto dele, porque ele ficou um pouco tímido, porque é um iniciante com sobrepeso, então ele não queria ser taxado assim, enfim, não quis forçar também, porque ia ser muito legal trazer esse exemplo para vocês, então para mim não faz diferença mostrar a cara dele aqui e o nome dele ou não, tá? O intermediário é a Thaisa, que eu vou mostrar para vocês o treino que eu prescrevi para ela, e o avançado é o Léo, tá? Qual que é a grande diferença ali que eu caracterizei iniciante, intermediário e avançado? O iniciante, ele nunca tinha treinado na vida, começou a treinar comigo nessa prescrição que eu vou mostrar para vocês. O intermediário, que é a Thaisa, ela já treinava musculação, só que nunca tinha levado muito a sério. Ela levava a sério relativamente comparado com outros alunos, mas ela nunca foi assim, aquela aluna que assim, porra, eu vou firme agora, tá? O avançado, que era o Léo, já treinava há quase 10 anos, sério, regrado, sem perder uma semana, tá? Então, cada um deles eu tive uma prescrição diferenciada, obviamente, até porque a Thaisa, por exemplo, é menina e o Léo é homem, então já teria que ser diferenciado. Mas vocês vão ver como que é diferente, tá? E por mais contraditório que pareça, eu vou ensinar para vocês do avançado para o iniciante, porque eu acho que vai ser muito mais didático dessa forma. Por mais que lá na faculdade a gente aprende a ser do básico ao avançado, do iniciante ao avançado, né, do simples para o complexo, aqui eu vou te ensinar do avançado para o iniciante,
que vai fazer muito mais sentido tu ver a gama de possibilidades que eu tenho com o Léo e como que eu adapto isso para as outras realidades, tá? Porque cada um desses vai ter uma prescrição diferenciada, tá? Então vamos começar aqui a fazer para mostrar para vocês. Bom, gente, então aqui está o meu aluno Léo e aqui está o programa de treinamento que eu montei para ele. Então esse é o exato programa que eu montei para ele, tá? Não estou escondendo nada aqui para vocês, tá? Então aqui vocês já vão poder ver até como é que é o nosso modelo de programa, tá? Inclusive, alunos da certificação de hipertrofia de azia ganham esse programa aqui para poder simplesmente colocar o logo dele lá e tal e fazer uma programação de treino igualzinho aqui o que a gente está ensinando, tá? Mas basicamente, começa sempre o meu treinamento com uma saudação inicial e tal. Depois eu vou explicar para ele como que vai funcionar o treinamento de musculação, tá? Então, olha só como é que já começa aqui. Para o Léo, eu escolhi a periodização ondulatória diária, tá? E aqui eu faço uma explicação para ele entender como que vai funcionar, tá? Que vai ter o treino A de hipertrofia, o treino B de hipertrofia, A de resistência. Aqui eu mostro uma tabelinha para ele ver como é que funciona. Por exemplo, aqui a gente tem a resistência, o treino de hipertrofia com repetições médias, carga média, intervalo médio, só para ele ter uma noção do que vai acontecer com ele, tá? Eu gosto de ser bem didático para deixar bem claro, tá? Depois falo para ele fazer esse treinamento HIIT. Ele não estava no momento onde ele estava preocupado com, vocês viram na foto lá, ele não estava preocupado com o percentual de gordura, mas eu quis fazer um treinamento intervalado ali rápido com ele de 13 minutos, 2 vezes por semana, tá? Só para ele manter o condicionamento físico dele, tá? Também um treinamento de flexibilidade. O Léo estava com assim, o agachamento dele estava me incomodando bastante, então eu quis fazer bastante alongamento ali para nível de flexibilidade e eu exigia que ele fizesse fora da sessão de treino para que ele não afetasse o treinamento dele, tá? Então ele fazia esse trabalho de flexibilidade também, tá? Com 30 segundos puxando bem a musculatura ali para ter um efeito legal de flexibilidade. E também, agora já começamos aqui a musculação do programa. Um detalhe importante do Léo, que a gente tinha 2 focos grandes ali, que eram nas panturrilhas e no abdômen, tá? Ele queria estar sempre com o abdômen desenvolvido e também com as panturrilhas. Então, o que eu fiz com ele? Independente do treino que ele fizesse no dia, ele ia fazer panturrilha e abdômen sempre alternado, tá? Então, o dia, por exemplo, segunda ele faz panturrilha, na terça ele faz abdômen. Na quarta ele faz panturrilha, na quinta ele faz abdômen. Então ele vai sempre alternando nos dias de treino panturrilha e abdômen, tá? Porque ficaria mais fácil para eu ter mais volume de treino nessas duas musculaturas, tá? Sendo que quando ele faz, aqui eu já programei para o dia de força, ele fazia panturrilha em pé com uma carga aqui quando eu digo carga, eu já ensino os meus alunos de antemão. Você que está chegando agora talvez não conheça essa minha metodologia, mas carga eu já boto o número de repetições para eles atingirem próximo da falha muscular, tá bom? Então aqui um intervalo um pouco maior, assim, um pouco maior entre aspas, tá? Porque com o Léo eu não podia exceder muito os 2 minutos, tá? Porque senão ele não conseguia treinar. Era um cara que tinha um tempo corrido para treinar. Então, assim, ele treinava antes do trabalho, era bem difícil, tá? Por isso que eu não conseguia botar aqui para ele, por exemplo, dia de força, vamos descansar aí 3 minutos, 4 minutos, porque isso seria inviável, tá? Então, basicamente, foi assim que eu montei o treinamento. Então, você já percebe como que você ser o cara que faz, né, que programa, faz toda a diferença? Você entendeu o teu aluno, olha como é que faz toda a diferença, tá? Isso tudo vocês têm que aprender a fundo, tá? Isso aqui por exemplo, os alunos conseguem aqui, os alunos que eu acompanho, depois de fazer a certificação em hipertrofia de azia, começa a abrir a mente deles e fala assim, caraca, tudo faz sentido. O aluno fala comigo, eu já sei o que ele está precisando, tá? Mas basicamente isso, tá? Não vou ficar aqui me atendo aos exercícios explicados, tá? Vocês já conhecem nomenclaturas, tudo bem que varia. Aqui a gente tem o treino de abdômen também, na periodização ondulatória, tá? Onde a gente vai dar estímulos de hipertrofia, força e resistência. Essa é a metodologia que eu usei com ele. E aqui eu expliquei para ele o teste de força máxima, porque como o Léo era um aluno avançado, era difícil a gente ver nas avaliações dele ganhos de massa muscular, né? Porque um cara avançado, que já tem 10 anos de treinamento, para ele ganhar 1 kg de massa muscular demora muito tempo. Então, eu ensinava para ele a fazer os testes de força máxima, tá? Que era basicamente um teste de 10 repetições máximas para alguns exercícios-alvo. E aí eu ensinei para ele direitinho, porque esse era um aluno de consultoria, eu estava fazendo a distância com ele. Tá? Então aqui eu ensino para ele a fazer um teste de repetição máxima em algumas vezes, para a gente poder justamente de mês em mês saber a evolução dele. Então ele fazia um teste de repetição máxima a cada mês para a gente saber como estava a evolução da força dele. Tá? E o bom de fazer um teste de 10 repetições máximas, se você estiver curioso, é que no teste de 10 repetições máximas, a gente consegue, além de fazer o teste, a gente já está, de certa forma, treinando, tá?
Então por isso que eu gosto de usar o teste de 10 repetições máximas. Isso aqui é todo o protocolo de teste, tá? Não vou me ater a isso aqui agora, que não é o foco, mas também deixo a tabelinha aqui para ele poder imprimir e colocar lá quanto que está a carga nas semanas, tá? Aqui a gente vem para a primeira parte, para o treino ar de hipertrofia, tá? Então vocês podem perceber aqui que eu estou usando uma metodologia de peitoral com deltoides, tá? Então nessa metodologia aqui, inclusive, deixa eu até ver isso aqui que eu já vou até avisar para vocês. O Léo nessa fase aqui, ele estava com um desbalanço de braços, olha só que dica específica que eu vou poder dar para vocês aqui. Ele estava com um desbalanço, o tronco dele estava menos desenvolvido que os braços dele estavam bem desproporcionais ao tronco, tá? Então ele era um cara que tinha pouco peitoral e dorsal e muito braço, e isso incomodava ele. Então nesse treino aqui a gente não incluiu os isolados de braço, tá? Eu incluiria fácil para um aluno comum os isolados de braço, só não incluí para o Léo por conta disso, tá? Porque ele estava com esse desequilíbrio, entendeu? Então vejam as minúcias desse treino aqui. Então vamos lá, a gente está aqui no treino A de hipertrofia, então você já vê a característica aqui da carga, onde ela tem ali uma carga média de 10 a 12. O que significa de 10 a 12, Renato? Significa que a meta dele é falhar no 10, só que se ele conseguir até o 12, beleza. Se ele falhar no 12, ou chegar próximo, como eu recomendo, né? Ele falhava só nos últimos exercícios. Então se ele chegar ali próximo do 12 e ver assim, pô, tá muito fácil, ele subir a carga do treinamento, tá? Então isso são tudo de recomendações que eu dou para os meus alunos lá. E então, aqui vocês podem ver que não tem mistério, tá? A gente fazia supino inclinado com a barra, supino inclinado com o halter, porque ele tinha uma deficiência na parte superior do peitoral, tá? Fazia um supino reto depois também para complementar. Olha, o crucifixo inclinado com halteres, tá? A gente fazia uma cadência aqui reduzida. Então aqui é a velocidade de execução. Se vocês querem ver aqui essa barra da velocidade, a gente fazia aqui uma velocidade reduzida na fase excêntrica, principalmente por conta do crucifixo inclinado ser um exercício que tem pouca tensão quando a gente faz ele com os halteres. Então eu fazia essa fase excêntrica um pouco mais devagar, pensando nisso, tá? O crucifixo no crossover, eu fazia ele fechando embaixo, justamente para a gente poder, se a gente tivesse ali que elencar, pô, trabalhamos bem a parte superior do peitoral, trabalhamos bem a parte medial do peitoral, então vamos trabalhar bem, vamos dar um estímulo também para a parte inferior do peitoral, fazendo o crucifixo fechando embaixo, tá? Desenvolvimento com halteres, elevação lateral e elevação frontal pronada com halter, tá? Basicamente isso aqui que era o treino dele de peitoral e deltoides, tá? E consequentemente tríceps também, tá? Como ele não tinha uma exigência de desenvolvimento de tríceps nessa época aqui, eu não incluí, mas eu incluiria nesse treino aqui exercícios de tríceps também, tá? Aqui a gente tem já o treino de costas, tá? Segue a mesma metodologia, tá? Sem mistério aqui, por exemplo, aqui utilizando um método de pirâmide, né, no encolhimento, onde ele vai reduzindo as cargas, então é uma pirâmide decrescente, ele fazia com mais cargas, ele ia reduzindo, tá? Um detalhe importante aqui do Léo é que eu não fiz a periodização do volume dele, coisas que vocês vão ver no treino da Thaisa, tá? Então aqui, como era uma periodização ondulatória, eu não colocava por semana, tá? Porque cada semana ia trocar o treino dele, então a gente fazia diferente. Então cada sessão que o Léo ia, ele tinha um treino diferente. Era assim, 9 sessões de treino que ele repetia 2 vezes, tá entendendo? Então vamos supor, ele chegou lá, vai fazer hipertrofia treino A. No próximo treino ele ia fazer hipertrofia treino B. No outro ele ia fazer hipertrofia treino C. Depois ele ia fazer força treino A. E ia fazendo isso 9 vezes. Depois ele ia voltar no início e ia repetir isso em cada sessão de treino, tá? Então aqui, ó, não tem mistério em termos de seleção de exercícios, tá? Peguei aqui 2 treinos de remada, para a gente focar bem ali em rhomboides, depois dois exercícios de puxada, para a gente focar bastante também nas dorsais, um isolado de dorsal, principalmente porque ele tinha essa deficiência de ter o tronco menos desenvolvido, quis dar uma ênfase a mais em dorsais, tá? O crucifixo invertido, para a gente dar uma ênfase também no deltoide posterior, e aqui eu já incluí um encolhimento com halter para desenvolvimento de trapézio, que era uma demanda dele também, e o antebraço com halter, tá? Que era uma demanda que ele estava tendo. Esses exercícios isolados de trapézio e antebraço, eu só incluo para aqueles alunos que têm essa demanda também, tá? Que ou eles querem ou que eu vejo que eles precisam desenvolver, tá? E aqui a gente tem um treino de pernas dessa maneira aqui. Agachamento no Smith. Renato, por que agachamento no Smith e não na barra? O Léo era um cara que ele só se sentia seguro para fazer agachamento quando ele fazia no Smith.
Eu avaliei a biomecânica dele, estava 100%, então eu falei assim, então pode fazer no Smith sem problema nenhum, tá? Porque é melhor fazer o agachamento na barra? Eu prefiro, tá? Eu prefiro prescrever esse agachamento na barra. Mas se o meu aluno tem mais segurança, consegue fazer uma execução melhor, fazendo ele no Smith, eu vejo que só tem benefícios, tá? Basicamente isso. Então vocês veem aqui também que são exercícios mais multiarticulares e no final a gente inclui alguns monoarticulares. Lembrando que ele está fazendo ali também abdômen e panturrilhas em dias alternados, tá? Para a gente dar um foco nessas duas musculaturas. Então pode ser que nesse dia aqui possa ter tido panturrilha ou abdômen, assim como todos os outros treinamentos também. Espero que não tenha ficado confuso, espero que você tenha entendido, tentei devagarzinho aqui para vocês entenderem, tá? E aqui a gente depois vai para a resistência. Aí o que vocês veem de característica dos treinos de resistência? Eu começo a combinar mais exercícios, supino inclinado com halter com flexão, o supino reto na barra com crucifixo reto com halter, começa a combinar essas metodologias, né, fazer super séries, usar métodos como drop set aqui, que vocês veem na elevação lateral, porque nessa fase aqui a gente estava focado em resistência, ou seja, em fazer mais repetições com menos carga, aumentar aquela acidose muscular. Então nessa fase aqui foi viável fazer dessa maneira, tá? Mesma coisa se refletindo aqui para os outros treinamentos, tá? Não tem mistério, fazendo a mesma coisa, utilizando super séries e drop sets nos exercícios. E aqui a gente vem para o treino de força. Então o treino de força já se caracteriza, logo de cara, vocês veem aí, por um tempo um pouco maior do que ele estava acostumado ali, tá? Então a gente faz menos exercícios e faz um pouco mais de tempo de descanso, tá? Com um número de repetições menor. E aqui vocês podem ver que eu só utilizei os exercícios compostos, porque eu não quero que ele se coloque em risco fazendo um exercício isolado, por exemplo, o crucifixo reto com halter, tá? Então, exercícios monoarticulares não eram feitos nessa parte de força. Isso se repetiu para todos os outros, tá? Só o encolhimento que eu mantive aqui, tá? Por se considerar que o encolhimento é um conjunto ali de estruturas que está fazendo, é um conjunto de musculaturas, tá? E eu vejo muita vantagem em você trabalhar o encolhimento, ou seja, os seus trapézios em intensidades diferentes, fazer uma intensidade mais alta, por exemplo, tá? Essa é a única exceção que eu abriria aqui no caso do Léo. Basicamente isso aqui, para no caso do Léo aqui também, tá? No treino de força eu coloquei o stiff também, porque o Léo ele tinha muita vontade de desenvolver essa força lombar. Eu sentia que, por exemplo, quando ele fazia um levantamento terra, o principal fator que fazia ele não ter mais força naquele exercício era o fato de não ter uma lombar mais fortalecida. Então, nesse caso, eu coloquei ali o stiff justamente para que ele consiga fortalecer mais a lombar do que as outras estruturas de maneira isolada. Então, é um treino de força focado para a lombar, para que quando ele faça levantamento terra, agachamento e outros treinamentos, ele esteja com a lombar dele 100% fortalecida, tá? E também os glúteos, consequentemente, e os isquiotibiais também, tá? Mas era um foco muito na lombar. Por isso que vocês estão vendo aqui o exercício isolado do stiff. Então, vocês veem que não tem regras que a gente tem que seguir. Não existe isso de regras, tá? A gente vai fazendo o treinamento como tem que ser, da melhor maneira possível, tá? Vamos ver o treino da Thaisa aqui agora, tá? Então, a gente tem o treino da Thaisa aqui, como eu te mostrei para vocês, tem uma sauda... Espera aí que eu voltei aqui, só um segundo. Espera aí. Tá a Thaisa aí para vocês verem. Aqui no treino da Thaisa, a gente faz aquela saudação. Aqui eu coloco, como ela é uma aluna intermediária, eu já coloco aqui várias informações que eu não coloquei para o Léo. Porque isso aqui são informações que o Léo já está careca de saber. Então, basicamente, aqui eu falo sobre amplitude de movimento, velocidade de execução, o esforço que ela tem que ter, a falha muscular, a própria percepção, sobrecarga, enfim. E aqui a gente vem para o treinamento de musculação. E perceba que com ela treinou 5 vezes na semana, num ciclo de treino A, B, A2, B, A3, tá? Então é A1, perdão, né? Aqui poderia até colocar no 1 para exemplificar melhor para ela. Então A1, B, A2, B e A3. O que isso significa, tá? O que isso aqui vai mostrar na prática que eu vou mostrar para vocês aqui agora? Ela vai fazer treinos de inferiores, tá? De membros inferiores 3 vezes na semana. O A identifica o treino de membros inferiores, tá? E aqui a gente está vendo que o B é o treino de superiores e abdômen. Por que ela vai fazer treino 3 vezes na semana? Para a gente conseguir utilizar a metodologia da ênfase diária, tá? Eu vou explicar para vocês na prática aqui como é que é. Mas basicamente, cada dia desse de treino de inferiores, eu vou dar uma ênfase para uma musculatura diferente. Tá? Então, por exemplo, eu posso dar uma ênfase em glúteos na segunda-feira,
uma ênfase em quadríceps na quarta, uma ênfase em isquiotibiais na sexta, ou para panturrilhas também você pode incluir, tá? Só que eu vou mostrar como que isso funciona na ênfase. A primeira objeção dessa metodologia, que muita gente já me questiona, pô, mas se ela treinou pernas bem treinado na segunda, será que ela vai ter condição de treinar na quarta? Se ela treinou na segunda e consegue treinar na quarta, é porque o treino dela de segunda-feira foi, assim, muito ruim, foi um treino errado. Só que não necessariamente. Porque o que você vai fazer aqui nesse caso? Você vai fazer um treino mais bem distribuído em 3 dias na semana. Então vamos supor um treino tradicional de inferiores é feito 2 vezes por semana, na segunda e na quinta-feira. Então vai lá e faz aquele monte de exercícios na segunda e depois só treina de novo na quinta-feira. O que você pode fazer? Pegar essas 2 sessões de treino na semana, juntar elas e distribuir em 3 sessões. Tá? E aí você teria essa metodologia que eu vou mostrar para vocês. Então você vai perceber aqui agora que eu vou colocar menos séries e menos exercícios em alguns dias da semana, que vai dar a capacidade dela de se recuperar. Outro ponto aqui que eu destaco é que mulheres têm muito mais capacidade de recuperação relativa do que os homens. Tá? Ou seja, se eu pego, por exemplo, e faço 5 séries para as mulheres, tá? Ela se recupera muito mais rápido do que 5 séries para os homens. Tá? Isso aí tem, inclusive, lá no na nossa Masterclass, que a gente está dando de presente para os 100 primeiros inscritos na certificação em hipertrofia de AZ, vocês vão ver isso que eu estou te falando aqui. Elas se recuperam mais rápido. Então, por isso que para a Thaís aqui, nesse caso, foi válido utilizar. Ok? Então, vamos direto para a nossa prática aqui. Eu só dou algumas definições, porque senão eu fico aqui falando e a gente não evolui, tá? Aqui tem o hash pause, inclusive, lembrando aqui, se você virar um aluno da certificação em hipertrofia de AZ, você ganha esse modelo aqui exato, tá? Você só vai simplesmente colocar o teu nome onde está o meu e colocar a tua logo onde está a logo da Sítio. Você vai poder usar essa mesma planilha de treinamento aqui. Então, antes de mais nada, olha esse detalhe aqui, como que passa desapercebido e como que é excelente você ver aqui na prática. Aqui a gente tem o nosso aquecimento, né, e a rotina de preparação para os treinos de membros inferiores. O que eu destaco aqui para vocês? Eu fazia muito trabalho de mobilidade lombar com a Thaisa, porque ela tinha uma restrição muito grande na lombar. Isso dificultava ela em alguns exercícios. Então, o que eu fazia? O que você consegue perceber? Mobilidade lombar no alongamento de genopeitoral. Se tu não sabe o que é genopeitoral, é um exercício muito comum aí utilizado na mobilidade. Tá? Não tem nenhuma foto dele aqui, mas se você procurar aí genopeitoral no Google, você consegue encontrar. Mas fazia uma elevação de quadril, né, para gerar essa mobilidade. Eu fazia ela, era uma elevação de quadril que não focava nem em repetições nem em carga. Eu pedia para ela levantar cada vértebra dela do chão vagarosamente, uma por uma, para a gente conseguir mobilizar mais a lombar. E ela desenvolvendo essa mobilidade ao longo do tempo ajudou muito ela a conseguir colocar mais carga no agachamento, mais carga em exercícios como levantamento terra, elevação de quadril, stiff, enfim. E outro detalhe importantíssimo que eu coloco sempre em treinos de mulheres, a pré-ativação de glúteos, que é basicamente ali você fazer, usar aqueles elásticos e colocar em volta dos joelhos, aí você pode fazer tanto a abdução de quadril, pode fazer também na cadeira abdutora, pode fazer a abdução lateral, você pode fazer de diversas formas, mas é para você deixar os seus glúteos, principalmente o glúteo médio e o glúteo máximo, bem aquecido. Então também fazia uma extensão ali, tanto no eixo horizontal quanto no eixo frontal, né? É isso aí. Basicamente a prancha invertida era uma forma para a gente mobilizar o abdômen dela, porque o que acontece? A gente liberava o quadril e mobilizava o abdômen, tá? E isso deixava ela, digamos assim, mais encaixada para o treinamento, tá? Só consegui fazer isso porque eu consegui fazer uma avaliação postural nela ali presencial, para conseguir entender essa demanda dela, e por isso que essa era a rotina de aquecimento dela. Vamos para o treinamento então. Aqui você já percebe logo de cara que mudou do treinamento do Léo, que aqui a gente já tem uma priorização de volume. Então ela recebia essa planilha de treino aqui, onde cada semana ela ia evoluindo no número de séries que ela vai fazer para cada exercício. Então é o que eu te falei, quando eu te ensino aquilo lá bonitinho no slide, eu não estou simplesmente falando, eu aplico isso nos meus alunos. Né? Se eles têm os resultados que eles têm hoje, é por conta dessa aplicabilidade de metodologia que eu estou te mostrando aqui. Tá? Então ali a gente tem a cadeira extensora, estou girando na cadeira extensora, o que eu quero mostrar para vocês aqui? Esse é o treino A, é o treino de membros inferiores. O que você consegue perceber rapidamente aqui nesse treino? Ele dá uma ênfase muito grande para quadríceps, tá? Então a gente tem aqui o agachamento com barra, a gente tem o leg 90,
a gente tem o hack, o sumô, a cadeira extensora, todos esses exercícios vão trabalhar quadríceps, tá? E eu vou explicar a diferença do que a gente está fazendo aqui no outro treino dela de inferiores, tá? Ah, Renato, mas esse treino tá muito pesado, cara. Como é que ela consegue fazer esse treino e depois consegue fazer na quarta-feira um outro treino de inferiores também? A Thaisa tinha uma característica que ela se recuperava muito dos treinos. Ela podia até ficar dolorida na terça, mas na quarta ela já estava 100%. Né? Como eu atendi no início ela de maneira presencial, né, e a gente conversava muito sobre o estado que ela estava, eu sabia muito bem como que ela ia se comportar durante os treinos. Então eu sabia muito bem o que eu poderia fazer com ela em cada treinamento, ok? Então aqui você pode ver que você tem o leg press 90 com hash pause 3 vezes de 10 segundos, tá? O que significa isso? Você pegou lá na aula do Vitor, você aprendeu a fazer um hash pause. E o que significa esse hash pause aqui? É que é muito mais fácil fazer, se você quiser um estímulo mais metabólico, é muito mais fácil você fazer com hash pause do que com o leg press. Perdão, do que com um drop set, porque ela teria que levantar, tirar a carga e voltar, o que fica inviável. Ou o personal tirar, que também fica inviável. Então, o hash pause ele encaixa muito melhor numa técnica de gerar mais esse estresse metabólico, tá? Deixa eu ver o que eu posso destacar aqui também, tá? Vocês conseguem perceber que esse é um treino muito mais voltado para resistência, né? Então, a gente trabalhou com repetições muito maiores, a gente trabalhou aqui com técnicas, com super séries, igual eu estou mostrando aqui o agachamento com o sumô. Basicamente isso. Panturrilha é uma coisa que eu gosto muito de trabalhar, é a cadência nas panturrilhas, porque eu acho que vale muito a pena para o aluno trabalhar numa cadência bem lenta, dando uma pausa no início e no final do movimento. Se você faz a panturrilha de maneira gangorrando assim, né, você trabalha muito na força elástica do tendão de Aquiles. E isso dificulta muito um trabalho do gastrocnêmio do sólio completo. Você faz a força 100% no tendão, mas não faz no músculo. Tá? Então eu gosto muito de trabalhar a cadência reduzida nos exercícios de panturrilha. Tá? Vamos lá, no nosso treino B de superiores, aqui vocês vão ver. É um treino que parece que é longo, mas não é, tá, gente? Principalmente porque no início aqui ela só fazia 2 séries. A gente já vê aqui um método mais ou menos, tá? Dá para ser considerado agonista e antagonista, porque a gente está fazendo uma puxada frontal, que de certa forma vai trabalhar o bíceps, e também o tríceps francês aqui, tá? Fora isso, o que a gente tem mais aqui de informação? Um treino abdominal também aqui incluído. Então aqui a gente faz superiores e abdominal. Tá? Aqui no caso dela, por ser uma aluna intermediária, eu incluí os isolados. Se fosse uma aluna mulher, iniciante, não incluiria isolados para elas a princípio. A não ser que fosse uma demanda. Vamos supor, eu não suporto o meu tríceps, porque eu quero deixar ele mais rígido, por exemplo. É uma demanda comum em mulheres. Aí eu colocaria ali um tríceps isolado também. Fora isso, predominância dos multiarticulares, vocês conseguem ver aí. Não tem muita diferença aqui. Uma coisa que eu gosto de ressaltar aqui, ela fazia um treino cardio de 20 a 30 minutos nesse dia aqui também, principalmente porque tem uma evidência, não sei, eu acredito, se você já acompanha o trabalho da CIT, você já ouviu falar disso, eu só não gosto de aqui trazer a polêmica e não explicar, mas basicamente existe uma lógica fisiológica de você fazer um treino de abdômen, por exemplo, logo depois de você fazer um cardio de intensidade moderada, tá? Não é dizendo aqui que existe perda de gordura localizada, tá? Mas, por exemplo, os nossos alunos já conhecem essa, que a gente já explicou inúmeras vezes, que existe um estudo que mostrou que isso é possível, tá? E quando você trabalha, por exemplo, uma musculatura numa alta intensidade e depois faz um treino cardio de moderada intensidade, parece que a gordura que foi mobilizada naquele treino de alta intensidade depois é queimado no exercício de moderada intensidade, tá? Mas basicamente essa é uma estratégia, uma possibilidade que nós temos de utilizar e por isso que foi utilizado nesse caso aqui. Voltando aqui ao treino de inferiores, agora o treino A2, tá? O que a gente pode perceber aqui logo de cara? A gente mudou um pouco do foco, né? Então a gente não está com mais foco em quadríceps, agora a gente está com foco, deixa eu ver exatamente, em glúteos nesse caso aqui, porque a gente tem a elevação de quadril, a gente tem aqui a extensão de tronco, extensão de quadril, a cadeira abdutora. Então tudo isso são exercícios mais voltados para os glúteos. Sabe uma outra forma que eu poderia utilizar aqui? Colocar um leg press, só que colocar ele com os pés mais apoiados acima, tá? Isso é uma tentativa, tá? É igual eu falo, botar os pés acima no leg press vai dar uma pequena diferença de ativação, como eu já te falei, ativação não significa hipertrofia, mas é uma forma de você otimizar, você entende? Então, se você tem essa possibilidade, por exemplo, vou fazer uma passada mais larga,
vou botar uma subida no degrau com um degrau mais alto. Tudo isso otimiza o trabalho dos glúteos. Se eu posso tentar fazer isso de uma maneira, por que não fazer, né? O que eu não quero que você fique com a impressão é que ao fazer ali um agachamento com uma passada mais aberta ou um leg press com os pés mais altos, você vai estar isolando os seus glúteos. Isso não vai acontecer, tá? Então, o que pode acontecer é você dar uma ênfase maior, simplesmente isso, tá? Então, aqui vocês também podem ver os drop sets, enfim. Vamos para o nosso treino 3 aqui, tá? Onde o foco vai ser isquiotibiais. Aqui no foco no treino de isquiotibiais, que exercícios vocês vão conseguir ver? O leg press aqui já com os pés nos altos, para tentar dar mais ênfase ainda nos isquiotibiais. O recuo no Smith, a mesa flexora, o Romanian deadlift, tudo isso são exercícios com bastante foco em isquiotibiais, tá? O que eu posso destacar além disso? Deixa eu ver aqui para vocês. Talvez uma técnica de hash pause aqui em panturrilhas, eu também acho bem interessante de ser feita, onde você faz, o Vitor ensinou lá na aula, né? Você faz 3 séries consecutivas com descanso só de 10 segundos, isso vai computar como uma série só, tá? Então perceba que na primeira semana da Thaís aqui, ela tem um volume bem reduzido, porque ela vai fazer lá 2 séries de avanço na barra, 2 séries de leg press, então essa primeira semana é sempre reduzida, tá? Depois a gente vai aumentando, tá? Depois a gente vai fazendo um aumento gradativo. Por isso que quando a gente vê lá um treino assim, pô, mas ela vai treinar 3 vezes por semana? Faz todo sentido, você concorda? Beleza? Então vamos para o nosso último estudo de caso aqui. Nosso estudo de caso anônimo, porque não quis se expor, porque ele era um aluno sobrepeso e tal, então ele quis permanecer aí anônimo e tá tudo bem. Tá? O que eu quero mostrar para vocês logo de cara nesse treinamento aqui? Cara, eu tentei fazer um programa de treino bem prático e fácil para ele. Então, por isso que eu deixei ele para o final, para vocês não ficarem desanimados. Porque vocês vão ver aqui, cara, que eu simplifiquei o treino dele de uma forma que fica bobo de fazer, tá? Por que eu fiz isso? Porque esse era um aluno sedentário, que já tinha tentado treinar 1000 vezes e não tinha conseguido. Era um aluno que odiava treinar. Então, vocês vão perceber que todas essas características acabaram me fazendo montar esse treino que eu montei aqui. Porque, por exemplo, faz sentido ficar fazendo periodização ondulatória com um aluno que não consegue nem treinar ainda, que a gente tem que focar na aderência dele, né? Faz muito mais sentido focar o teu esforço e fazer um treino legal, que ele vai gostar e tal. Então é isso que eu estou falando para vocês. Existem vários níveis, né, de condicionamento, de motivação de treino que vocês vão ter que passar até chegar nesse nível mais rebuscado ali para vocês prescreverem o treinamento, tá? Então é isso que eu quero mostrar para vocês aqui na prática agora. Aí eu falei assim, pô, se eu começar com o caso dele aqui, os meus alunos aqui da City vão acabar desanimando, fazer, assim, porra, que planilha de treino simplificado. Por isso que eu comecei com o treino do Léo, e aí agora eu vou para a planilha do treino do iniciante aqui. Porque assim vocês conseguem ver, pô, o que é o cara mais avançado, o que a gente faz, pô, teste de 10 RM, tudo lá, e agora o cara mais iniciante, tá? Então, ó, isso aqui não muda, as saudações iniciais, aqui eu dou as considerações importantes para quem está começando no treinamento, que eu acho assim válido para quem está começando, né? O treino de musculação para ser realizado 4 vezes na semana, que ele falou assim, ó, características importantes aqui quase que eu falei o nome dele aqui, que o fulano me falou aqui. Ele disse que ele ia treinar só 4 vezes na semana, sendo que sábado e domingo, e ia fazer um esforço para treinar terça e quinta também. Tá? Então, o garantido era sábado e domingo, e ia fazer um esforço grande para treinar na terça e na quinta. Então eu montei esse sistema de treino aqui, onde ele ia fazer o treino A no domingo, treino B na terça, na quinta ele ia repetir o treino C, no sábado ele ia fazer o treino C. O que eu fiz aqui? Qual foi o meu objetivo? Na terça, eu ia colocar aqui só um treino full body, que ele vai repetir na quinta. Então aqui ele vai treinar o corpo inteiro, na terça e na quinta. No sábado, eu vou fazer um treino com ele mais isolado para inferiores, no domingo, mais isolado para superiores, tá? Então aqui a gente tem as definições de treinamento. Olha o programa de treinamento que simplificado, tá? É um treino que vai durar 15 minutos, tá? É um treino muito rápido. Porque esse cara, para a gente conseguir realmente ter uma efetividade dele, não adianta prescrever treino de 40 minutos, meia hora, cara. Ele não vai ter motivação para fazer. Mas se ele chegasse e fizesse um treino rápido assim, eu sei que ele ia conseguir fazer. Então você vê que eu simplifiquei muito a planilha dele, nem coloquei aqueles esquemas de cadência e de carga, porque eu queria realmente que ficasse didática. Então aqui a gente tem uma planilha de treino onde eu coloco só o estímulo e a recuperação, tá? Então ele vai fazer o treino aqui bem dinâmico, tá? Então aqui é um treino de inferiores dele, tem a progressão de volume de treino normal,
tá? Tem os exercícios aqui, o polichinelo, o agachamento, a subida no degrau, o agachamento isométrico e a passada, tá? Então aqui, todos esses exercícios, eles tinham o tempo de exercício e o tempo de descanso. Por que eu queria fazer isso? Porque assim eu sabia o tempo de treino que ele ia ter, já estimado, e para ele não ter que ter assim, pensar, sabe? Ah, não vou fazer essa última série não. Porque aí ele é obrigado a fazer aquele exercício de 30 segundos, tá? O treino acaba ficando com uma característica mais cardio, tá? Mas de certa forma vai exercitar muito esse aluno. Eu acho que ele vai, e eu acho não, né? E ele acabou aproveitando bastante, e isso foi um primeiro passo para a gente desenvolver. Esse é o primeiro programa dele, depois a gente desenvolveu outros programas, a gente foi evoluindo e ele foi tomando mais gosto pelo treinamento, tá? Mas nessa fase inicial é muito difícil para o cara, né? Então a gente tem que facilitar ao máximo, a gente como profissional tem que facilitar. Aqui está o treino full body, a diferença aqui é só que a gente mistura, por exemplo, exercícios de membros superiores e abdômen, né, com os de membros inferiores, tempo de estímulo, mesma coisa, tempo de recuperação, a mesma coisa, tá? E aqui nós temos o treino de sábado, treino de superiores, que a gente faz polichinelo, flexão aberta, flexão inclinada e a prancha, no mesmo estilo, daquela forma bem simplificada. Tá vendo? Então assim, essa é a forma que a gente tem de prescrever um treino para o iniciante sedentário, totalmente desmotivado. Ver se o cara não vai ficar motivado de fazer um treino desse. Ele bate o olho nessa planilha aqui, pô, vou matar isso rapidinho, e vai e faz. Depois de semanas fazendo isso aqui, já animado em fazer isso aqui, fica muito mais fácil da gente aprimorar, da gente começar a falar de cargas de treinamento, da gente começar a falar de periodização, da gente começar a falar de vamos diferenciar, vamos colocar uns exercícios diferentes, vamos melhorar essa técnica. Só que se o cara não está nem gostando de treinar, não está nem conseguindo treinar, não faz sentido a gente fazer isso, tá? Não tem como, tá? Então essa que é a grande chave para vocês, tá? Vamos voltar aqui agora, que eu quero mostrar para vocês o seguinte. Vamos supor, você viu aqui as planilhas de treino, você gostou. Se você for fazer certificação em hipertrofia de AZ, você já vai ter essas planilhas para você poder usar com os seus alunos. Mas vamos supor, pô, Renato, eu quero começar a prescrever o treino, mas cara, eu não faço ideia, cara. Quando você mostra isso aí para mim, eu vejo que é tão legal o que você consegue fazer, né? E como que eu consigo pensar que nem você pensa, tá? O primeiro passo é fazer a certificação em hipertrofia de AZ, tá bom? O segundo passo é utilizando esse manual aqui, tá? Então, esse manual que eu vou mostrar para vocês é um manual onde você vai poder seguir de uma maneira bem lógica ali, passo a passo, né, como vai funcionar a prescrição de treino do seu aluno, tá? Então, esse é um manual de treinos para hipertrofia muscular, tá? Então, ele é focado para isso. Pode ser utilizado para outras coisas? Pode, porque é um manual de treino de prescrição de treinos. Mas veja bem o que interessante aqui o que você consegue fazer com esse manual, tá? Eu vou abrir ele aqui só para vocês poderem ver aí mais amplo, tá? Então você vai colocar a data, o nome do aluno, a idade dele e o nível de condicionamento. E aí nível de condicionamento pode variar muito, tá, galera? Pode ser assim, o iniciante para mim pode ser diferente para você. Vamos supor, se você trabalha só como fisiculturista, o iniciante no fisiculturismo é aquele cara que ainda não competiu, tá? O iniciante, para mim, pode ser o cara que nunca treinou, né? Então vai depender muito do teu público, por isso que não tem nada certo aqui. Dias de treino na semana é quanto que ele vai treinar, quanto que ele está disposto a treinar. O tempo disponível para a sessão de treinamento é o tempo que ele vai ter ali para cada sessão. A divisão do treinamento, você que vai começar a estabelecer aqui. Pô, com esse tempo de treino, com esse dia de sessões, eu vou fazer um treino ABC, vou fazer um treino ABCDE, vou fazer um treino full body, aqui você vai estabelecer. Qual que é o método de periodização que vai ser adotado? Qual deles você vai utilizar na sua prescrição? Qual que é o volume de treino médio recomendado? Então, lembra que o Vitor explicou para vocês na aula, tá? Todo o público vai ter um volume médio ali adequado, tá? E recomendado, e aqui você vai colocar esse volume médio, tá? E aqui você pode ver o volume de treino por grupamento muscular. Aqui é uma parte refinada do treinamento. Porque lembra que eu falei com o Léo lá, falei do Léo que ele, tava com o tríceps e o bíceps dele já estava muito desenvolvido e o tronco pouco desenvolvido. Então aqui você consegue colocar um volume menor. Então vamos supor, se eu vou colocar para dorsais aqui, deixa eu fazer um exemplo para vocês poderem ver. Vou fazer um volume de treino aqui para dorsais. Espera aí, tá falhando. De 30 séries, vamos supor, aqui para bíceps eu vou querer fazer um de 15 séries, por exemplo, para a gente rebalancear o corpo dele. Ah não, meu tríceps é mais envolvido que o bíceps, então vamos fazer para o bíceps aqui 20 séries e para o tríceps a gente faz 10 séries. Aí a dúvida que fica, pô Renato, então quando eu for fazer o treino lá, eu conto
número de séries de tríceps quando eu fizer supino reto, isso vai ser bem individualizado também. Por quê? Para pensar comigo, tem aluno que tu faz o supino reto com ele e ele vai ter assim um trabalho enorme de tríceps, que ele vai sentir o tríceps mais que o peitoral até, né? Que a conexão dele, quando eu falo sentir, essa conexão que ele sente, que vocês já viram que faz total sentido na hipertrofia. Se você viu as aulas do Vitor, por exemplo, ele falou sobre isso. Então você, por exemplo, se conectou mais com tríceps no supino, então você pode contabilizar uma série para tríceps também, uma série para peitoral, uma série para tríceps. Ah, não, mas o meu aluno ele faz supino reto, ele nem sente tríceps direito, ele não se conecta com a musculatura, ele trabalha mais o peitoral mesmo. Então você não precisa contabilizar. Tá? A gente tem esse meio termo. Mas se você quiser ir numa zona 100% segura, conta sempre. Tá? Qualquer exercício não leva em consideração a conexão do aluno e conta sempre. Essa é a forma mais segura de você fazer a prescrição. Você já marca a data de troca de treinamento e coloca alguma observação. Do outro lado aqui, você pode fazer o treinamento cardio, ou seja, qual modalidade que vai ser utilizada. Vai ser na bike, vai ser corrida de rua, corrida na esteira. O método que vai ser utilizado, você vai utilizar um HIIT, um aeróbio contínuo, um aeróbio intervalado, um aeróbio progressivo. Número de sessões semanais que você vai prescrever esse cardio. A intensidade alvo, e aqui você pode variar, vou colocar aqui intensidade variada, intensidade específica, se for um contínuo, e aqui você faz a prescrição. Treinamento de mobilidade e flexibilidade, você vai estabelecer os pontos fracos do seu aluno, como eu falei lá da Thaisa, ela tinha uma dificuldade do quadril, então a gente vai fazer um trabalho de quadril com ela. Ah, tem pontos fortes. Ela tinha boa flexibilidade de isquiotibiais, os isquiotibiais dela não eram bem flexíveis, só que o quadril dela ainda era um pouco travado, tá? Eu consegui, igual eu lembro falando para vocês, eu avaliei ela profundamente, por isso que eu sabia dizer isso, tá? Que restrições ela tem? Vamos supor, ela sente muita dor na lombar. Então a gente tem que procurar fazer trabalhos com ela na lombar ali que não vão sobrecarregar, que não vão deixar ela exposta. Então aqui são outras restrições que você pode colocar aqui também. E aqui você faz a prescrição do treino de mobilidade e flexibilidade. E aqui é como se fosse um relatório de avaliação física prático. Tá? Então você tem aqui a composição corporal, você coloca a data e o peso do aluno, a circunferência abdominal, que a gente aqui na CIS considera o seguinte, tá? Bem simplificado, de maneira bem simplificada, a gente tem 3 circunferências aqui, tá? A circunferência abdominal, a circunferência do braço contraído e a circunferência de coxa, tá? E dentro desse contexto, o que a gente percebe? Se você tiver aqui a circunferência abdominal, o valor dela e a oscilação que ela tem com o tempo, é muito parecido com a oscilação que você tem, por exemplo, de gordura abdominal. Porque ninguém aumenta o abdômen sem aumentar gordura, tá? Você consegue ter uma hipertrofia do tronco, um alargamento de tronco? Consegue, mas em muito longo prazo. Você precisa de anos de treinamento e de treinos específicos, como levantamento de peso olímpico, para que você consiga alargar o seu tronco. Então, partindo desse pressuposto, se você tiver ali a circunferência abdominal, você com certeza você já tem uma boa noção de como que está a oscilação de gordura do corpo do seu aluno. A circunferência de braço contraído é por conta do objetivo de ganho de massa muscular, e a mesma coisa serve para a coxa. A coxa ainda sofre muita influência da gordura corporal. O braço sofre menos. Então, se você tem uma hipertrofia de braço, você consequentemente pode ver que seu aluno está evoluindo na hipertrofia. Se você tem um aumento do braço dele, você consegue ver que ele está evoluindo na hipertrofia. Por isso que é interessante você avaliar também a circunferência de braço. Então, você avalia a circunferência de abdômen para você ver a oscilação de gordura corporal e de braço e coxa para ver de ganho de massa muscular. É só uma forma simplificada. Você vai continuar fazendo a sua avaliação física completa normalmente. Até porque, se você não fizer a sua avaliação física, você não consegue preencher as outras informações aqui. Tá? Então, você vai fazer a sua avaliação física completa, depois você vai pegar os dados aqui e só vai colocar aqui. Isso aqui pode ser um manual para cada prescrição de treino que você vai fazer. Isso aqui é como se fosse um guia para cada treino que você prescreve, para você se organizar e você conseguir fazer direitinho, tá? E aí, se você me perguntar, pô, Renato, posso ter esse guia? Eu vou te dar esse guia de presente, só que ele tem uma restrição aqui que eu vou te explicar. E só você que assistiu essa aula até agora que vai conseguir ganhar esse guia de presente. Você precisa fazer parte do nosso canal lá no Telegram para você receber. Eu vou enviar esse guia lá, tá? Então esse guia aqui de prescrição, eu vou enviar lá no nosso canal do Telegram, que é nesse link que você está vendo aí. A maioria de vocês já está lá, mas alguns não estão. Então, se você quiser estar lá no canal, é só você estar lá. Só que o que eu vou fazer? Eu não vou simplesmente jogar lá e deixar qualquer um pegar, não. Só quem vai pegar esse material é quem assistiu essa aula. Por isso que eu coloquei uma senha para destravar. Então, a senha que vocês vão colocar lá é a hipertrofia sítios, tá?
Então, assim, só você que assistiu a aula e está lá no grupo consegue acesso a esse material. É um material bem rebuscado e eu acho que assim vai ajudar muito vocês, tá? Então por isso que eu deixei essas dificuldadezinhas, porque eu não queria duas coisas. Primeiro, o cara que estava só lá no grupo pegasse esse conteúdo sem nem assistir a aula, porque ele nem saberia usar direito, tá? E eu também não queria que deixar esse material. Eu tinha que deixar esse material em algum lugar. E a melhor forma é no canal do Telegram, que é lá onde está as principais informações da Sítios, tá? O canal lá no Telegram, então é esse link, tá? t.me/sítios oficial. E a senha é hipertrofia sítios. Ok? Então vamos lá. Renato, gostei muito da sua aula hoje. E gostei também do congresso. Tenho muita vontade de me tornar um expert da hipertrofia. Eu quero ser que nem vocês aí da CITES. Eu quero prescrever treinos como vocês prescrevem. O que eu preciso fazer para chegar nesse nível? Cara, vem para a certificação em hipertrofia de AZ. Eu sei que eu já falei demais dessa certificação hoje aqui contigo, tá? Eu acho que não tem como enaltecer mais do que eu já enalteci. Mas se eu posso te dar um conselho, cara, se inscreve nessa certificação, faz esse curso com a gente, tá? Faz essa capacitação e realmente alavanca a tua carreira a partir de agora, tá? Lembra daqueles benefícios que eu falei para você, 100% online, um acesso vitalício, 100% baseado em ciência, fazer parte de uma turma, tá? Atualização constante, um investimento único na tua vida, tá? E também um suporte total aqui da equipe da CITES com 7 dias de garantia. Tudo isso você investindo e ainda ganhando todos esses bônus aí, o curso de estudo de casos, de nutrição, de suplementação, de treinamento físico para grupos especiais e a Masterclass de treinamento feminino, caso você seja um dos 100 primeiros inscritos, tudo isso você vai pagar só 12 de R$47, tá? Clica aqui no botão e clica no link para você se inscrever, tá? Agora você deve estar se perguntando, finalmente, né, Renato, como que eu vou emitir meu certificado do congresso, tá? Então eu quero que você preste atenção nesse passo a passo detalhado aqui para não ficar dúvidas, tá? Vamos lá. Primeiro passo, fica calmo e não mande mensagens e e-mails para nós até seguir o passo a passo. Tá? O que significa isso? Cara, por quê? A primeira coisa que você pensa na cabeça, assim, eu entendo, tá? Vocês estão aqui no congresso, mas agora você já está avisado. Então assim, pô, vou mandar um e-mail para eles, vou mandar um direct para eles porque eu não recebi o meu certificado por e-mail, tá? E tudo bem, eu super entendo que vocês estão preocupados com certificados, tá? E isso faz todo sentido. Só que vocês mandando um monte de certificado, não vai ajudar você, mandar um monte de mensagem não vai ajudar vocês, porque o passo a passo que vocês têm que seguir não envolve enviar e-mails para a gente, tá? E vocês vão, se vocês seguirem tudo que eu explicar, vocês vão conseguir emitir sem problemas nenhum, sem precisar falar com a gente, tá? Então, basicamente, amanhã, na segunda-feira, a gente vai liberar uma aula super completa, passo a passo. Eu vou fazer junto com vocês a emissão de certificado aqui, tá? Nessa aula, a gente vai mostrar a página. Vocês vão acessar uma página que vai ter ali, vocês vão efetuar um cadastro oficial na emissão de certificado do congresso. Então, ali você vai se cadastrar naquela página para poder emitir o seu certificado. Nessa área restrita do congresso, tá? Você vai poder ali marcar as aulas que você já viu do congresso e se você ainda não viu, você tem que ver, tá? Nessa área restrita, todas as aulas vão estar linkadas do YouTube, tá? Assim como estão linkadas no YouTube as aulas na página do congresso. Então, o nosso navegador consegue ver se você assistiu às aulas. Então, se você não marcar as aulas assistidas, você não consegue marcar ali que você vai... Você não consegue emitir o certificado. Tá? Você precisa assistir às aulas, depois marcar que elas estão assistidas. Tá? Você tem que fazer as duas coisas. Assiste às aulas, depois marca que elas estão assistidas. E aí você consegue emitir o seu certificado. Tá? Depois das aulas estarem completas, você vai poder clicar no botão de emissão de certificado. Tá? Ah, estou com dúvida. Fica tranquilo que amanhã tudo vai fazer sentido, tá? Às 8 horas a gente libera essa aula e explica tudo certinho como você emite os certificados. E para finalizar, tá? Finalizar até o congresso oficialmente, eu queria dizer que eu sou extremamente grato com a tua presença aqui, cara. Sério, foi assim impressionante pra gente a aderência aderência no treinamento. Olha o que eu já tô falando, cara. É o vício de falar de ciência de treinamento físico. Mas a aderência nesse congresso, cara. Simplesmente assim, a gente bateu o recorde aqui na CITES. Foram 35 mil profissionais cadastrados para esse congresso. E assim, até agora, onde eu vi, tava mais pessoas cadastrando. E eu acredito que até terminar a semana do congresso no dia 19 vai ter mais pessoas, né? E é uma honra para mim ter sido teu professor ao longo dessas aulas. Vai ser uma honra ainda maior se você decidir entrar para a certificação em hipertrofia e eu continuar sendo teu professor aí, quem sabe o resto da vida, né? Porque você vai ter acesso a esse conteúdo agora de maneira vitalícia, tá? Fora isso, eu agradeço aqui em nome da CITES, em nome aqui do Renato Bianchini e do Vitor Mendonça,
a sua presença nesse congresso e o privilégio que você deu, comentando aqui, participando, enfim, tudo isso, tá bom? Um grande abraço para você, tá? E eu te vejo agora lá na certificação Hipertrofia de AZ. Qual é o volume, intensidade e frequência ideal de treino para gerar o máximo de hipertrofia? Essa é uma dúvida muito comum que a gente escuta por aqui na CITES. A gente já fez lives, já fez vários vídeos sobre assuntos. São vídeos muito longos, né? Exatamente porque é um assunto bem complexo ali. Mas agora eu vou tentar aqui para vocês resumir esse assunto e te entregar aqui bem mastigado, assim, de uma forma bem simples, beleza? Antes de falar sobre esse assunto, gostaria de pedir para você se inscrever aqui em nosso canal. Clica aqui no inscreva-se aqui abaixo para você ter acesso a mais conteúdo sobre exercício físico e nutrição. E já deixa seu joinha aí para ajudar a gente a levar esse vídeo mais para frente, tá? Então, qual que é o volume, a intensidade e a frequência ideal de treinos aí quando o assunto é hipertrofia, né? Em se tratando de séries, né, qual é a quantidade de séries ideal? O que a gente vê hoje é que a gente tem que fazer no mínimo 10 séries por semana para gerar o máximo de hipertrofia. E quando eu estou falando 10 séries por semana, é por grupamento muscular. Então, na hora de montar o treino do seu aluno, você tem que garantir que você está montando um treino ali que vai ter pelo menos 10 séries por semana por grupamento muscular, tá certo? E hoje, com o que a gente tem na literatura, a gente não sabe qual que é o máximo, né? A gente sabe que o mínimo ali são 10 séries, mas a gente não sabe qual é o máximo. Se são 30, 40, 50, mas a gente tem estudos aí utilizando 20, 30, a gente tem estudos até com 45, 50. Então, dependendo do nível do aluno ali, a gente pode atingir, fazer mais séries. A gente costuma utilizar aqui no nosso dia a dia de 20 a 30 séries com os nossos alunos, tá? E aí, para você conseguir entender qual é o máximo desse seu aluno, você vai aumentando o volume de treino do seu aluno, tá certo? Até o momento que ele começa a não progredir mais, se sentir muito fadigado, ali você consegue saber qual que é esse limite máximo, lembrando que o limite mínimo que a gente trabalha aqui para gerar o máximo de hipertrofia através do que a gente tem nos estudos científicos é de pelo menos 10 séries por semana, tá? Uma outra dúvida muito comum, então, é em relação a número de repetições e carga, né? Qual é a carga que vai utilizar? E o que a gente tinha antigamente, né, tinha essa ideia de fazer 8 a 12 repetições seria o ideal para hipertrofia. Porém, a gente vê hoje que não é bem assim. A gente tem estudo mostrando que fazer menos repetições, 2 a 6 repetições, por exemplo, ou fazer mais repetições, 25, 35 repetições, também geram hipertrofia e a mesma quantidade de hipertrofia que 8 a 12, tá? E aí a gente tem, para você não ficar muito em dúvida do que fazer, né, a gente tem uma meta-análise, tá? Que mostra que existe uma pequena tendência em ter hipertrofia maior quando o assunto é mais de 60% de 1 RM, tá? Quando a carga é mais de 60% de 1 RM. E quando a gente está falando de uma carga de mais de 60% de 1 RM, a gente está falando ali mais ou menos de 15 repetições ou menos, né? Então você utilizar em relação a repetições, você pode fazer de 3 até 30 repetições, você pode variar em cima disso, porém tem uma tendência de a gente utilizar ali de 15 repetições para baixo, seria a melhor opção para hipertrofia, né? E obviamente a carga adequada a isso, tá certo? E uma outra discussão, o pessoal fala de ir até a falha ou não. E o que a gente vê nos estudos, em relação aos estudos hoje em dia, é que chegar próximo à falha é a melhor opção. Você não precisa ir até a falha muscular e também não pode ficar muito longe dela, né? Você chegar próximo àquela falha muscular, aquele momento que você tenta fazer ali e não consegue mais, é a melhor opção. Você chegar próximo a essa falha muscular, tá? Então você coloca uma carga adequada ali para você chegar próximo a essa falha e fica ali próximo a 15 repetições, menos de 15 repetições seria o ideal, porém, como eu falei com vocês, que variando de 3 a 30, tá? Isso não tem mistério, beleza? E aí, por fim, em relação à frequência, né? Quantas vezes por semana eu posso treinar? Basicamente, a frequência semanal você vai decidir a partir do momento que você consegue adequar o volume de treino do seu aluno ali. Você pode conseguir adequar o volume de treino do seu aluno treinando apenas 2 vezes por semana, full body 2 vezes por semana, ou
fazendo 5, 6, até mais treinos, tá? E aí ia fazer essa divisão ABC, ABCDE, AB, qual divisão você vai fazer não é indiferente desde que você faça esse volume adequado de treino, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês querem saber um pouco mais sobre hipertrofia, querem ir mais a fundo nesse assunto, eu convido vocês a participar do nosso curso completo Hipertrofia de A a Z. Eu vou deixar aqui abaixo o linkzinho para vocês lá da nossa página, para vocês conhecerem um pouco mais do curso Hipertrofia de A a Z e ver se vale a pena vocês participarem. E eu já digo que o curso é muito legal, a gente tem muitos feedbacks bacanas do pessoal sobre o nosso curso, tá? Deixe seu joinha aí se você gostou desse vídeo, deixe nos comentários qualquer dúvida sobre o assunto e compartilha isso com seus amigos aí pra gente levar mais pra frente esse assunto, beleza? Valeu pessoal, vejo vocês aí no nosso próximo vídeo.